Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. E é isso, né? Ficamos à disposição. Disposição para perguntas. Nome e veículo, por favor. Marcos Schutter, reportagem para mim. Candidato, perguntava agora há pouco qual vai ser a estratégia para tentar pegar o voto bolsonarista no reduto que é antipetista, mas que não recolta o nome Bolsonaro. Os bolsonaristas são os últimos a vir, mas vão voltar chorando, mas vão votar e nós vamos ganhar no segundo turno. Agora a gente tem que buscar aqueles que não estão radicalizados e que não aguentam mais essa putaria de ficar fingindo que o Flávio é honesto, ficar fingindo que o Bolsonaro é inteligente, para buscar algum tipo de no sentido na sua vida já no crepúsculo, né? Então a gente não vai buscar essas pessoas. Elas voltarão com a gente, com o nariz tampado, mas voltarão com a gente no segundo turno. Renan, você acha que com a ausência do Flávio e do Lula no debate, isso pode frear o seu crescimento? Eu acho que eu ganho em todos os sentidos. Se eles não vão, eu falo mais, minhas propostas são melhores, as pessoas me conhecem e percebem a fraqueza. Assim, no campo da direita eu disputo com o Flávio. Que herói, que a família Bolsonaro foi vendida como uma família heróica, de grandes capacidades. Que herói é esse que foge de tudo? Então, vai ser estranho. E essas pessoas estão desconfiando que tudo aquilo que falam sobre ele é verdade a partir do momento que ele não tem coragem de se defender. Então, essas pessoas vão começar a migrar, como o França disse, aos poucos. Primeiro as pessoas que já perceberam que não dá para defender. E depois aquelas que querem derrotar o PT. Então, se eles não forem, eu me beneficio. Se eles forem, eu também me beneficio, porque eu vou poder enfrentar eles. Então, em todos os casos, eu tô muito feliz, tô muito animado. Fala no microfone, por favor. Renan, ontem teve a posse do presidente da Colômbia, o Abelardo Dallas Crieja, que disse que vai entrar na iniciativa Estudo das Américas, a iniciativa do presidente Donald Trump para o combate ao crime organizado. Acabou de ser publicado pelo Carlos Ximenes, aliado do Marco Rubio no Congresso, um post criticando o Lula. Uma pergunta se entraria na iniciativa Estudo das Américas do presidente americano, eventualmente ganhando a eleição. Se beneficiar o Brasil. De maneira clara, quem vai destruir o crime organizado no Brasil será o Brasil. Eu não sou uma pessoa nem um pouco empolgada com o Donald Trump. Aliás, quanto mais eu conheço o Trump, menos eu gosto, menos confiável ele é. Ele está aqui para fazer negócio com o Joesley Batista. Um cara que coloca o Joesley Batista como seu emissário para fazer negócio no Brasil não é alguém que eu tenho a maior confiança do mundo. Agora, se estrategicamente for bom para o Brasil, pode ser uma opção. Renato Beraldo Júnior, Farol do Oeste. Pode fazer. Microfone. Tem que pegar o Renato microfone. do Farol do Oeste. Candidato, em Foz do Iguaçu... Qual candidato? Candidato, em Foz do Iguaçu, a cidade da Tríplice Fronteira, recentemente houve um furto da fiação do próprio quartel do Exército, o que escancarou a fragilidade da Tríplice Fronteira. E enquanto o lado brasileiro vive sem controle, o lado argentino tem um controle mais rigoroso. Se nem o Exército consegue proteger o próprio quartel, qual o plano do Partido Missão para impor a autoridade, fechar as brechas do lado brasileiro e garantir uma fronteira de fato forte? Quando eu estive, inclusive, em Santa Catarina, eu via justamente essa fragilidade. Qualquer um conseguia entrar do lado argentino para o brasileiro, agora eles têm aquela gendarmerie ali na Argentina para defender o interesse deles. E mesma coisa quando você atravessa a fronteira para o Paraguai e para a Bolívia. O Brasil está completamente desguarnecido. A gente vai voltar a investir no CISFRON e no Livro Amarelo há uma política seríssima de fronteiras, inclusive, especialmente aqui na área do Paraná e a área do Mato Grosso do Sul, que entra boa parte da droga. Nós vamos ter um trabalho muito sério envolvendo a aeronáutica para bater naves e também na parte das nossas rodovias para evitar a entrada de droga e armas, como vem acontecendo. Lembrando a clara sabotagem de criar falsas aldeias indígenas na fronteira, justamente para facilitar o tráfico. Então, nós certamente não permitiremos demarcação de terra em Guaíra e qualquer região que fira a nossa soberania. Ela saiu, ela já foi. Renan Santos. Segurança pública é a atribuição dos governadores. Caso você seja eleito, como será implantado o seu plano de segurança? Caso algum governador, por exemplo, Rio de Janeiro, Ceará, daqueles que precisam de segurança urgente, como você vai implantar o seu plano? Matéria penal, entretanto, é matéria federal. Quem altera a matéria penal é o governo federal. O que nós vamos fazer é muito simples. Nós vamos montar um plano federal de enfrentamento ao crime organizado e nós vamos chamar os governadores para trabalhar conosco.
Se o governo do Rio de Janeiro não for um governo do Coronel Busnello, que é o nosso candidato, e for de mais um bandido ligado ao Centrão e ligado à milícia ou crime organizado como o Comando Vermelho, nós vamos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro. Mesma coisa no Ceará. Primeiro passo é, quero cooperação. Não quer cooperar, tem intervenção. Até rima, né? Quero cooperação, não veio, tem intervenção. Esse é o jogo. Aproveitando aqui no Paraná, a PM tem que parar de ser berço de deputado estadual vagabundo. Deputado estadual que rouba, que tem relação com o crime, pede demissão e vira deputado. Isso tem que acabar. A Polícia Militar do Paraná ainda vive sob a égide do Código de Ética do Exército. Vocês já viram o Exército na rua derrubando crime? Não. Então a gente precisa ter um Código de Ética próprio. Então a gente vai cobrar mais dos policiais, mas nós finalmente criaremos uma procuradoria para defendê-los dentro da sua atuação regular. Não dá para aceitar que um policial que ganha 3, 4 mil reais tenha que gastar 50, 60 mil com advogado porque deu um tiro num vagabundo na rua. O Estado do Paraná defenderá essas pessoas. Camilo Rato, Revista Piauí. Uma de suas principais propostas é a PEC da transição, que é baseada em corte de despesas, indexação de benefícios e desvinculação de bens orçamentários. Também uma de suas principais propostas é a construção dos presídios e alguns emprego em El Salvador. No entanto, o Brasil hoje sofre de um sério déficit carcerário que exigiria a construção de muito mais que um supercílio. Isso custaria uma fatia significativa do orçamento de forma contínua. E aí eu quero perguntar o que o senhor pretende fazer para manter esse plano de corte, de contingências e também cumprir com a sua promessa de construir os superpresídios. A questão é de onde vai sair esse tipo de... É que é uma questão lógica. Você só pode aumentar a sua taxa de investimento se você diminuir os seus gastos obrigatórios. O Brasil, desde a Constituição de 88, na verdade, desde a crise do petróleo, o Brasil vem diminuindo paulatinamente seus investimentos em capital bruto. Então, nós não temos infraestrutura, nós não temos de estrada, e isso inclui também os nossos presídios. Nós vamos ter que fazer muitos presídios, como? Derrubando despesas, aumentando o espaço para investimento, e aí com mais espaço fiscal para investimento, você vai fazer mais presídios. E não é um só, serão vários presídios, muitos. O primeiro que nós vamos fazer, e será inaugurado no Ceará, é o presídio Antônia Ione Rodrigues da Silva, que é um presídio em nome de uma mulher que lutou contra o Comando Vermelho, não se deixou ser controlada e não envenenou a comida dos policiais, e com base nisso foi fuzilada por essa facção. Então, vamos fazer o primeiro presídio em homenagem a ela, e outros tantos serão lançados, presídio de segurança máxima, e aí sim, inspirados no modelo do Bukele e El Salvador, que tratam eles com, vamos dizer, o rigor devido e com direitos humanos cabíveis para aquele tipo de gente. Por favor, agora o nosso coordenador do nosso super ministério vai falar, porque ele protocolou, né? Ele está coletando as Não, só para deixar claro em números, né? A economia da nossa PEC da transição é de cerca de 250 bilhões de reais ao ano. A manutenção desses presídios e a construção seria cerca de 0,2% da economia que a gente teria ao ano. Então, ainda sobraria... E a manutenção. Então, ainda sobraria... Ainda vou deixar para o nosso presidente 99,8% do orçamento para fazer o resto além do presídio. Aproveitando para fazer um elogio à revista Piauí, que hoje publicou uma excelente matéria sobre o Fábio Faria. Poderia fazer uma pergunta também para o Fábio Faria, qual que é a relação dele com o Ratinho, além de societário, e qual a participação dele na venda da Copel Telecom, que foi saqueada para ser vendida para o Banco Master. Nosso dia, ele de novo. Aí, foi. Não, eu gosto do Curitiba. Bem-vindo a Curitiba. Boa noite, Renan, Catarina, França é da casa aqui, o Will Balada também, né? Só o Will que não gosta. Só o Will que não gosta de Curitiba, né? Ele não quer usar o Will Balada no Santinho. A pergunta aqui inicialmente para o Renan. A gente teve no mês passado uma pesquisa da Atlas Intel que aponta que o senhor, entre os candidatos, é o que mais dialoga com a faixa etária ali de 16 a 24 anos, salvo engano, quase 40% ali, teria o voto dessa faixa etária, que está dentro dessa bolha que o MBL consegue comunicar muito bem e hoje o Partido Missão. Qual que é a estratégia, Renan, para sair dessa faixa etária, que ela não é a maioria quando a gente pensa em voto, né? A gente pensa na população
que vai às urnas, que vai votar. E, além dessa pergunta, todos aqui que usaram a fala hoje citaram o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador aqui pelo Estado do Paraná, colocaram nele um rótulo de traidor do Estado do Paraná. Por que tanta energia dedicada ao ex-juiz, candidato ao governo pelo PL? Há algum simbolismo pelo fato de estar em Curitiba, a capital da Lava Jato, Renan? Com certeza, até porque em qualquer pregação religiosa fala-se mais do Judas do que do capeta, né? O Judas, o traidor, aquele que troca você por moeda de prata, no caso foram 11 milhões em moedas de prata, ele é pior do que o teu inimigo. O segundo turno é mais 7, é 18. É errado. O que o Sérgio Moro fez foi adotar o caminho fácil de se unir com quem apunhalou ele pelas costas, com quem usou a Lava Jato como instrumento para vencer a eleição e agora faz parte de todos os escândalos de corrupção. O Willer Tomás, que é o advogado do Flávio Bolsonaro, que está em todos os escândalos, apareceu agora numa piscina, junto com outros corruptos lá em Brasília. É sempre isso. E o Sérgio Moro fica lá agora cobertando isso. Eu estou no Paraná, eu preciso lembrar, porque eu preciso lembrar do legado dele. O Brasil um dia foi inspirado pelo juiz Sérgio Moro. Agora o Brasil é vilipendiado moralmente pelo político Sérgio Moro. O outro ponto que você levantou da juventude é muito simples. O que faz a juventude estar conosco é essa resposta que eu acabei de dar. Não é sobre forma, é sobre estar muito fechado numa tese e não se desviar dela. E aí isso inspira as pessoas. E os mais jovens se inspiram, eles não foram ainda traídos. E por não ter sido traídos, eles querem caminhar e seguir um rumo. E nós estamos entregando um rumo muito claro. A nossa mensagem não é diferente para eles, como para uma pessoa mais velha. Ela é absolutamente igual. E se eu apresentar essa mensagem na TV, como eu já comecei a fazer, para pessoas mais velhas, essas pessoas vão concordar. Porque a mensagem era basicamente correta. É uma mensagem que fala a verdade. E quando você fala a verdade é como água mineral, ela é cristalina. Quem está bebendo água suja hoje, começa a perceber, não, isso aqui é o caminho, isso aqui é água cristalina. E aí você apenas conquista as outras pessoas. É uma questão de dar espaço pra gente. Posso só fazer mais uma aqui? Houve um movimento recente de tentar desqualificar a candidatura do senhor, rotulando como alguém que não tem ensino superior, não teria ensino. Esse movimento a gente identifica que começa aqui em Curitiba pelo advogado criminalista Jeffrey Schichini, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo, que teve evento aqui. Como é que vocês receberam essas críticas? Eu não sei, eu fiquei descobrindo que ele era do PCC, ele ia jogar pro PCC, pro MST, mas na verdade eu não tô afim de criar brigas aqui, muito pelo contrário. Eu vou ajudar o Schichini, já que estou no Paraná, e eu vou fazer como um dos projetos que nós vamos passar no Congresso Nacional, é obrigar a todos os faccionados a terem o Schichini como advogado. Isso vai ajudar bastante o nosso combate ao crime. Em relação ao Moro, eu respeito o juiz Moro, eu sinto pela pessoa do Sérgio Moro, que eu conheço e respeito mesmo, e eu fico triste pelo político do Moro. Eu acho assim, se o Moro ganhar essa eleição, ele vai ter 4 anos felizes e uma velhice triste, porque, todo o respeito, ele é uma virgem no puteiro. Me indique 3 pessoas honestas que sejam do Moro que estejam na chapa dele. É só bandido, é só vagabundo. E essas pessoas que vão comandar o Estado. Essas pessoas que vão comandar o Estado. Eu vou ajudar o Sérgio Moro. Eu vou ser governador do Paraná e vou devolver ele para o local dele, que é ser juiz. Vou nomear ele para 5º, vai ser desembargador do TJ e vai prender o Traiano. Isso que importa. Baita ideia. Eu já liguei para o Sérgio, eu intimei ele, ele aceitou, intimei o Sandro, aceitou, intimei o Requião, aceitou. Eu não sei por que a Band não quer. Não sei por que a Band não quer. Gostaria de entender. Se os próprios participantes aceitam, por que eu não posso participar? Eu já falei, eu não preciso me preparar, eu me preparo há 12 anos. Não sou igual o Sérgio, não sou igual o Sandro Alex, que estava fazendo esquema. Eu estava fazendo política, eu estava estudando política. Eu sou um político de verdade. Esse negócio de, não queremos político, queremos empresário, nada. Política é para política, a gente se preparou para isso. A qualquer momento, me liga 5 minutos antes que eu estou lá para participar. Boa noite. A minha pergunta é um pouco mais objetiva em relação às questões climáticas. Aqui no sul do Brasil, especificamente, e aí pode começar com você, Renan, falando a nível nacional e França falando, se quiser, a nível estadual. A gente tem sofrido cada vez mais, principalmente no Rio Grande do Sul, com essas questões climáticas, com essas crises, né? A população sofre com isso. Qual que é o plano de vocês a nível nacional e também estadual para tentar prevenir e também dar suporte para essas pessoas a partir do momento em que elas passam por essas situações? O Brasil não consegue fazer nenhum plano de prevenção sério, porque o Brasil não tem dinheiro para plano de prevenção sério. Eu vou dar um exemplo, o que aconteceu em Minas Gerais, em Juiz de Fora, no começo do ano. É um desastre, no fundo, ambiental. Ele envolve
falta de investimento na prevenção, ele envolve falta de política de desfavelização, envolve falta de recursos para fazer assistência pós para aquelas famílias que foram atingidas. Mesma coisa para a turma do Rio Grande do Sul, estive com eles, até agora não receberam habitação nem do governo federal, tampouco do governo estadual, estão vivendo em containers. Para você resolver isso, eu volto para a pergunta do seu colega da Piauí. No fundo, é a gente aumentar a capacidade de investimento do Estado em infraestrutura. Infraestrutura envolve infraestrutura que evita que, por exemplo, uma represa possa estourar, que uma chuva possa alagar uma determinada região. E aí você vai falar para o setor, por exemplo, da agricultura, que foi muito afetada no Rio Grande do Sul, como nós vamos atuar? Aí sim, você tem um fundo da parte do governo federal para atuar com os setores que são afetados por crise, quando eles são vítimas de momentos como esse. Um setor como o tabaco no Rio Grande do Sul pode ser afetado, ok, podemos ter um fundo voltado para isso, como o BNDES, inclusive, entregou agora para a turma que atua com exportações para os Estados Unidos. O governo federal entregou um fundo para eles. Entretanto, isso aí é enxugar gelo. A campanha preventiva, o trabalho de infraestrutura, ele tem que ser feito e só vai rolar cortando gasto. Sem corte de gasto, qualquer papo nesse sentido é picaretagem. Não existe nenhuma resposta que não passe por isso. Por favor, nós temos um especialista aqui. Essa pergunta, ela é estratégica e eu vou aproveitar os olhos e os ouvidos da nação brasileira, presidente, para fazer um prognóstico. Infelizmente, o fenômeno El Niño está avançando sobre, principalmente o Sul, começando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. Os senhores da região Sul têm aqui um meteorologista chamado Peter Shaw. O índice de acerto deles é extraordinário, pois o Peter disse, preparem-se, porque vai haver tempestades, um volume de chuvas muito grande. O Peter fala em 1000 milímetros em um mês, e agora, agosto, setembro, outubro, novembro até dezembro. Renan Santos, na presidência da República, nação brasileira, tem a melhor experiência. Eu fui chefe da Defesa Civil do Estado há 20 anos atrás. Atuei em mais da metade dos municípios gaúchos, inclusive enfrentando um ciclone extratropical. Eu estava presente lá na cidade de Torres. O governador Rigoto me chamava todas as vezes, como me chamou até para resolver tremor de terra. Resolvemos, descobrimos o mecanismo focal ao lado da URGS e da USP. Então, Renan Santos, eu atesto para o povo brasileiro. Eleito presidente, terá uma vice-presidência com muita seriedade, dando a melhor resposta para o Brasil em prevenção de desastres e, atenção, em resposta ao que está por vir. Porque, preparem-se, brasileiros, o fenômeno está vindo, vai nos atingir e os atuais governos, municipal, estadual e federal, não estão preparados para enfrentar esse fenômeno. Renan Santos na presidência e o França aqui no governo vai dar, sim, a melhor resposta para o Brasil. Eu tenho um vice maravilhoso. Eu só, para a gente trazer essa pauta para cá, o Pedro Deiró é um dos nossos fundadores, fez um estudo magnífico sobre questões climáticas no Paraná. Então, certamente, ela é a pessoa mais resoluta aí para trazer toda essa temática aqui para o nosso estado. Obrigado. Eu fui na área de reserva ali, né, onde passou o tornado, e a gente descobriu uma coisa que quase ninguém fala. O Paraná tem o segundo maior corredor de tornados no mundo, né? A gente só perde para os Estados Unidos. E quando você vai nos Estados Unidos, na minha competência aqui legislativa, você olha as escolas, os abrigos, as necessidades que são obrigatórias, né, de prevenção. E teve um caso aqui no Paraná que foi muito emblemático, onde a Defesa Civil avisou e o aviso não chegou na prefeitura. Então, o sistema não está funcionando. É absurdo e, de novo, o segundo maior corredor de tornados no mundo precisa ter uma política pública de prevenção adequada. Obrigado. O homem é bom. O homem é bom demais, mas tem até mano, um cara que manja de tornado na chapa. Eu tô chocado aqui. Quem quer? Encerrou? Mais alguém? Por favor, você é o máximo, você pode perguntar o que você quiser. Você tinha falado antes, mas queria ver a resposta também do Renan de como buscar o voto antipetista num estado que tem um recall tão forte do nome Bolsonaro. Falou que a arrancada ia começar pelo Paraná, então, por favor. Aqui, deixei cair de novo, peço desculpas. Mas é fazendo exatamente o que nós estamos fazendo. Eu rodei o Mato Grosso. O Mato Grosso, em tese, era até mais bolsonarista do que o Paraná. O que eu vi lá não é mais isso.
O bolsonarismo é um fenômeno em queda, é um fenômeno declinante. O que tem é um recall. E nós temos, isso para os jornalistas, para os seus colegas que estão aqui presentes, essa é a eleição menos politizada desde 2010. As pessoas não estão falando no ciclo eleitoral. Então, agora as pessoas vão despertar para esse problema e agora as pessoas vão descobrir que existem alternativas ao Flávio. Para o Lula não há alternativa, ele conseguiu montar dentro da esquerda uma hegemonia e ali não há uma alternativa a ele. A Samara da UP falar que ela é uma resposta a isso, não é. Então, no caso, as pessoas vão me descobrir. Eu irei às sabatinas, eu irei aos debates, eu vou falar tudo aquilo que eu estou falando aqui para todos vocês e isso ressoa nesse eleitor. O eleitor bolsonarista, ele teve uma espécie de uma venda que foi colocada nos olhos dele pelo tamanho do bolsonarismo e as mentiras que eles contavam a nosso respeito. Eles chamavam de petista, esquerdista disfarçado, só porque a gente falava, olha, você cometer crime de peculato no seu gabinete, como o Flávio faz, é crime e você tem que ser preso por isso. Eles, meu Deus, o cara é um comunista, o cara está no Partido Comunista Chinês. Não é o caso. Então essas pessoas estão vendo agora que a liderança deles é fraca e que existem pessoas atendendo aos temas que são importantes para eles de maneira muito mais enfática e qualificada. Aí é uma questão de juntar a fome com a vontade de comer. A eleição fala isso. A fome deles com a nossa vontade. E quando dá esse match, ninguém para. Brasileiros têm milhões de brasileiros endividados e também muita gente do Bolsa Família. Tem cidade que é quase 100%. Como será tratado o Bolsa Família na sua gestão, caso seja eleito? Nós temos 3 faixas para a recuperação das pessoas que estão no Bolsa Família. Eu coloquei que uma das minhas metas é fazer com que nenhum estado brasileiro, ao final do meu mandato, tenha mais pessoas no Bolsa Família do que trabalhando de maneira formal, seja em MEI, seja CLT, seja no funcionalismo. Como nós vamos fazer isso? Nos municípios em que não há atividade econômica, nós vamos levar frentes de trabalho. E não é nada, não é nenhuma grande invenção. Roosevelt fez isso há 100 anos atrás, na crise de 29 nos Estados Unidos, levou mais de 3 milhões de empregos. E há uma necessidade de infraestrutura urbana, infraestrutura para conexão de cidades pequenas umas com as outras. Nós vamos fazer isso em parceria com os prefeitos. A outra coisa é uma política também de levar a agricultura organizada, formar as pessoas do ponto de vista de cursos técnicos para que elas possam trabalhar com agro, para trabalhar no cinturão verde que nós vamos levar e nas zonas econômicas especiais que serão criadas em regiões que são hoje tomadas, infelizmente, pela ausência de atividade econômica e, portanto, pela existência do Bolsa Família. E a terceira camada é a pessoa que consegue um emprego, ela vai receber um complemento de renda cidadão que nós vamos dar para que ela faça esse ciclo dela saindo do auxílio governamental e se torne um cidadão ativo e autônomo, ainda com o governo auxiliando por um período de tempo. Ou seja, é o caminho completo. Pessoas que estarão em municípios que não têm uma alternativa econômica, e especialmente mães de família que não têm como sustentar seus filhos, elas continuarão com benefício. A ideia é, algumas pessoas vão continuar com benefício, igual o BPC. O BPC com pessoas que têm deficiência, haverá o benefício, que não haverá a fraude, mas haverá o benefício. A pessoa que é mãe, tem 4, 5 filhos, não tem condição de ter um emprego porque não tem um pai ajudando ela, essa pessoa vai manter o benefício. O que não vai existir é, a pessoa em idade de trabalho, que tem uma alternativa de trabalho colocada diante dela, seja com um emprego concreto ou seja com as frentes de trabalho, essa pessoa não vai poder se manter no Bolsa Família. Esse ciclo acabou. E nós vamos levar isso especialmente para as regiões mais pobres, o que vai ser uma revolução nesses lugares. As pessoas vão ser mais felizes. É isso, obrigado. Essa resposta que o senhor deu em relação às frentes de trabalho, a Lei 7.998 de 90, que trata sobre o seguro-desemprego, eu vejo que ela tem um problema muito sério, porque a lógica dela hoje não induz o trabalhador ao retorno ao mercado de trabalho. É muito mais cômodo pegar o seguro-desemprego e ficar de forma cômoda em casa, recebendo as suas 3 a 5 parcelas. Qual que seria a proposta da missão para mudar essa lógica? Eu acho que a pessoa que realmente prefere não procurar um emprego quando ele o perde é uma pessoa que está sendo absolutamente imprevidente. É triste isso. Eu nem acho que isso incentive, porque é uma questão de sobrevivência. As pessoas realmente estão procurando emprego. O maior desincentivo nem foi o seguro-desemprego. O maior desincentivo hoje é um cálculo que as pessoas estão fazendo que envolve manter um determinado benefício, se manter parte de um núcleo familiar. Então, filhos que continuam morando com seus pais, a mãe vive com uma aposentadoria, a avó está com uma aposentadoria, esse filho ganha um Bolsa Família e aí ele faz um bico. É isso que está impactando os nossos gastos com previdência, os nossos gastos com benefícios sociais. E isso faz com que essa pessoa não queira, aí sim, adquirir um emprego formal. Nós vamos empurrar essa pessoa para o emprego formal. Nós vamos, de uma ponta, levar o emprego para perto dele, seja com frente de trabalho, seja com incentivos econômicos, e do outro lado nós vamos dificultar a entrada dele no regime do Bolsa Família. É isso.
oeste do Paraná, é que além das grandes vagas que existem, tanto na Friela, Frimeza e Alar, que são cooperativas de agroindústrias aqui do Paraná, existem mais ou menos em média de 500 vagas cada uma. E os munícipes que vão na agência do trabalhador simplesmente recusam uma oferta de trabalho. Ah, não, é muito longe, eu prefiro uma vaga aqui mais perto. Mas eles não se qualificam para uma vaga para trabalhar numa escala 5x2. Eles querem o 5x2, mas não se qualificam para isso. O que eu posso falar para essa pessoa? Essa pessoa está tomando uma decisão infeliz do ponto de vista de carreira. Esse é um problema concreto. O que vai acontecer é que isso vai motivar, por exemplo, migração interna, como acontece em muitos estados, inclusive o Paraná. Aí outras pessoas de outras regiões vão querer assumir esse emprego. O Mato Grosso vive isso. Outras pessoas querem um emprego. E aí você também tem, e esse é um problema concreto, que criar políticas habitacionais mais decentes para fazer com que o emprego esteja próximo das pessoas. Um determinado distrito industrial, que é distante das pessoas que vão trabalhar lá, foi um distrito mal planejado ou uma cidade que ela ficou parada no tempo em termos de investimento em infraestrutura. No Mato Grosso, o que eu vi foi a construção de zonas residenciais próximas do trabalho. Eu acho que existe um grau, assim, um número de pessoas que toma hoje em dia decisões irracionais do ponto de vista de carreira, ou decisões acomodadas. Não é a maior parte dos trabalhadores, nem de longe. Eu acho que existe um problema de falta de investimento e falta de planejamento na criação, vamos dizer, de caminhos logísticos que facilitem um emprego e encontrar o trabalhador. E nações que investem em infraestrutura e estados e municípios que fazem lição de casa resolvem isso. Eu volto a colocar, estados como Mato Grosso, eu vi de perto, essas questões estão todas resolvidas, inclusive com empresas desse mesmo setor. Então por que isso está acontecendo no Mato Grosso e isso não está acontecendo aqui no Paraná? Eu tenho que conhecer a realidade da tua cidade para poder te dar uma resposta melhor, mas do ponto de vista formal sobre o Brasil, é sobre infraestrutura e planejamento. A resposta sobre isso. Infelizmente, o interior do Paraná, ele sofre com a seguinte questão. Ou o jovem, ou ele vai embora, ele vai para o Bolsa Família, ele vai trabalhar no sacolão, ele vai trabalhar no frigorífico da cidade. Nós não temos perspectivas de desenvolvimento econômico para o interior, porque o governo estadual decidiu por uma política de grandes investimentos, de Investe Paraná. Então, para você investir no estado, você tem que gerar 2, 3 mil empregos. Junto com isso, vem comprar um terreno do amigo do deputado ali, conseguir um benefício aqui, e os nossos jovens ficam sem perspectiva. Infelizmente, o que o jornalista falou, existe, mas as razões estão aí e a gente tem que lutar contra isso. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Quem quiser mais perguntas, show da Limão Rosa, vocês vão poder conhecer mais sobre o álbum Chão Pintado de Rubi, o maior lançamento de rock desse ano no Brasil. Valeu. Se você gostou deste corte, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você encontra os melhores cortes e os principais debates do momento. Até o próximo vídeo.